Escute com atenção, porque o que vou te dizer agora pode revelar por que muitas coisas ainda não se alinharam na sua vida. Muitos oram, pedem, buscam respostas, mas continuam inquietos, preocupados e insatisfeitos. E então eu disse algo que muda tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas poucos realmente entendem isso, porque muitos querem que Deus seja parte da vida, mas não querem que Ele seja a prioridade. Querem bênçãos, mas não colocam Deus em primeiro lugar. Querem respostas, mas não alinham o coração. E isso gera um desalinhamento espiritual. Talvez você esteja tentando resolver tudo ao mesmo tempo, correndo atrás de muitas coisas, preocupado com muitas áreas, buscando segurança em vários lugares. Mas eu te digo algo importante. Quando Deus não está em primeiro lugar, tudo perde o equilíbrio. E quando Ele está, tudo começa a se alinhar. Hoje você vai entender um segredo que pode transformar sua vida completamente. Se essa mensagem já falou com você, escreva nos comentários: Deus será minha prioridade. Escute com atenção, porque muitos ouvem essas palavras, mas não compreendem o que elas realmente significam. Buscar o reino de Deus não é apenas ir a um lugar, não é apenas falar palavras, não é apenas cumprir uma rotina. Buscar o reino é colocar Deus no centro de tudo. É permitir que Ele governe suas decisões, seus pensamentos, suas atitudes e seus caminhos. Muitos buscam a Deus apenas quando precisam, apenas quando enfrentam problemas, quando sentem medo ou quando não encontram saída. Mas eu te digo algo importante. Buscar o reino não é um momento, é um estilo de vida. É viver todos os dias com o coração voltado para Deus. É tomar decisões considerando a vontade dEle. É alinhar sua vida com aquilo que é eterno, não apenas com o que é passageiro. Talvez você tenha colocado outras coisas no centro: trabalho, dinheiro, preocupações, opiniões, desejos. E sem perceber, Deus ficou em segundo plano. Mas eu te digo algo que pode transformar tudo. Quando você coloca Deus no centro, sua vida começa a encontrar direção. O que antes era confuso começa a fazer sentido. Por isso, reflita agora com sinceridade: o que tem ocupado o lugar central na sua vida? Se você decide colocar Deus no centro, escreva nos comentários: Deus está no centro da minha vida. Escute com atenção, porque aqui está um dos erros mais comuns. Muitos buscam primeiro as coisas, e depois buscam a Deus. Buscam dinheiro, segurança, reconhecimento, estabilidade, respostas, e só depois lembram de Deus. Mas eu te digo algo que pode mudar sua vida. Quando você busca as coisas primeiro, você vive ansioso, vive correndo, tentando controlar, tentando garantir tudo. Mas quando você busca a Deus primeiro, tudo muda. Porque Deus não é apenas alguém que te dá coisas. Ele é quem direciona a sua vida. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, de correr atrás de tantas coisas e ainda assim sentir que algo falta. E isso acontece porque a ordem está invertida. Você não foi chamado para viver correndo atrás de tudo. Você foi chamado para viver alinhado com Deus. E quando esse alinhamento acontece, aquilo que precisa chegar, chega no tempo certo. Não é sobre parar de agir, é sobre colocar Deus antes de tudo. Por isso, reflita agora: você tem buscado primeiro as coisas ou primeiro a Deus? Se você decide mudar essa ordem hoje, escreva nos comentários: eu escolho buscar a Deus primeiro. Escute com atenção, porque muitos vivem dominados pela ansiedade sem perceber a raiz disso. A ansiedade nasce quando você tenta controlar tudo, quando você sente que tudo depende de você, quando pensa que precisa resolver tudo sozinho, quando tenta garantir o futuro com suas próprias forças. Mas eu te disse algo que liberta. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e isso está ligado ao que foi dito antes. Quando você busca o reino de Deus primeiro, a ansiedade perde força, porque você entende que não está sozinho, que existe um Deus cuidando, guiando e sustentando você. Talvez você esteja preocupado agora, pensando no futuro, nas contas, nas decisões, nas incertezas. Mas eu te digo algo que pode trazer paz. Aquele que cuida das aves do céu também cuida de você. Quando Deus está no centro, o coração descansa. Você continua agindo, continua caminhando, continua fazendo sua parte, mas sem carregar o peso que não é seu. Por isso, reflita agora com sinceridade:
O que tem roubado sua paz? Se você deseja viver com mais paz e menos ansiedade, escreva nos comentários: eu entrego minhas preocupações a Deus. Escute com atenção, porque muitos não percebem o quanto Deus já tem cuidado deles. Eu disse: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e ainda assim são sustentadas. E então eu te pergunto: você não vale muito mais do que elas? Isso revela algo profundo. Deus já está cuidando de você, mesmo quando você não percebe. Talvez você esteja focado apenas no que ainda não aconteceu, no que falta, no que ainda não chegou, no que ainda não se resolveu. Mas se você olhar com atenção, verá que Deus já tem te sustentado até aqui. Você ainda está de pé, ainda tem forças, ainda tem oportunidades. E isso não é por acaso. Mas o coração ansioso ignora o cuidado presente e se prende ao medo do futuro. E isso rouba a paz. Eu te digo algo importante: quem cuida de você hoje, continuará cuidando amanhã. Você não precisa viver tentando garantir tudo. Você precisa confiar. Por isso, reflita agora: você tem reconhecido o cuidado de Deus na sua vida? Se você reconhece que Deus tem cuidado de você, escreva nos comentários: Deus cuida de mim todos os dias. E se essa mensagem está te ajudando, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Escute com atenção, porque muitos estão perdendo o hoje por causa do medo do amanhã. Eu disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Isso não significa ignorar o futuro. Significa não viver dominado por ele. Quando você vive preso ao amanhã, você deixa de viver o hoje com Deus. A mente fica ocupada com o que pode dar errado, com cenários que ainda nem aconteceram, com problemas que ainda nem chegaram. E isso gera ansiedade, cansaço e medo. Mas eu te digo algo importante: Deus te dá graça para hoje. A força que você precisa, a direção que você precisa, a provisão que você precisa, está disponível para o agora. Talvez você esteja tentando carregar dias que ainda não chegaram, mas isso não é necessário. Viva um dia de cada vez, confiando que Deus estará com você em cada etapa, porque assim como Ele cuidou de você até aqui, Ele continuará cuidando. Por isso, reflita agora: você tem vivido no presente ou preso ao futuro? Se você decide viver um dia de cada vez com Deus, escreva nos comentários: eu confio em Deus hoje. Escute com atenção, porque buscar o reino de Deus não é apenas confiar, é também viver de forma diferente. Eu disse para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa alinhar sua vida com aquilo que é correto diante de Deus. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem viver segundo os princípios dele. Querem paz, mas não praticam o que gera paz. Querem direção, mas não seguem o caminho certo. Mas eu te digo algo importante: não existe verdadeiro alinhamento sem transformação. Buscar a justiça de Deus é escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. É agir com verdade, mesmo quando ninguém está vendo. É viver com integridade, mesmo quando ninguém reconhece. Talvez você esteja diante de escolhas agora. Caminhos que parecem mais fáceis, mas não são os corretos. Decisões que podem te afastar ou te aproximar de Deus. E eu te digo: o caminho de Deus sempre leva à vida. Mesmo que seja mais difícil no começo, Ele traz paz, direção e propósito. Por isso, reflita agora: você tem vivido de acordo com aquilo que Deus ensina? Se você deseja viver com integridade diante de Deus, escreva nos comentários: eu escolho viver segundo a vontade de Deus. Escute com atenção, porque agora eu te revelo o resultado de tudo isso. Eu disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que quando Deus ocupa o primeiro lugar, o restante começa a se organizar. Muitos vivem correndo atrás de tudo ao mesmo tempo, e ainda assim, sentem que nada se encaixa. Mas eu te digo algo importante: a vida não foi feita para ser carregada sozinha. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele começa a direcionar seus passos, abrir caminhos e alinhar aquilo que estava fora do lugar. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que você não estará perdido. Talvez você esteja tentando organizar tudo sozinho, tentando dar conta de todas as áreas da sua vida.
Mas hoje eu te digo, existe um caminho mais leve. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não precisa correr atrás de tudo. Muitas coisas começam a vir até você no tempo certo, porque Deus sabe o que você precisa, e Ele acrescenta no momento certo. Por isso reflita agora. Você tem tentado controlar tudo ou tem permitido que Deus direcione sua vida? Se você decide colocar Deus em primeiro lugar, escreva nos comentários: Deus é minha prioridade, e tudo se alinha. Escute com atenção, porque agora você precisa entender algo que muitos ainda não vivem. Buscar o reino de Deus não é apenas uma decisão, é uma confiança diária. Não basta colocar Deus em primeiro lugar por um momento. É necessário confiar todos os dias. Talvez você já decidiu colocar Deus no centro, mas ainda sente preocupação, ainda tenta controlar, ainda se sente inseguro. Mas eu te digo algo importante. Confiança não é ausência de medo. É escolher confiar mesmo quando o medo aparece. Quando você realmente confia, algo muda dentro de você. Você para de viver em tensão constante, para de tentar prever tudo, para de carregar aquilo que não é seu, e começa a descansar. Descansar não é parar de agir, é agir sem carregar o peso da ansiedade. Talvez você esteja cansado de pensar demais, de se preocupar demais, de tentar dar conta de tudo. Mas eu te digo, existe descanso em Deus, e esse descanso começa quando você confia de verdade. Por isso reflita agora. Você tem vivido com confiança ou com preocupação? Se você decide confiar mais em Deus, escreva nos comentários: eu descanso em Deus e confio no seu cuidado. Agora escute com o coração aberto, porque este é o momento de decisão. Tudo o que foi revelado até aqui te levou a um ponto. Continuar vivendo tentando controlar tudo, ou decidir colocar Deus em primeiro lugar de verdade. Eu te digo algo que pode transformar sua vida. Quando Deus está em primeiro, tudo encontra o seu lugar. A ansiedade perde força, a confusão diminui, o caminho se torna mais claro, e o coração encontra paz. Talvez você tenha tentado organizar sua vida sozinho, tentado resolver tudo, pensar em tudo, controlar tudo. Mas hoje você pode fazer diferente. Você pode entregar. Feche seus olhos por um momento e faça esta oração comigo. Senhor Deus, hoje eu decido colocar o Teu reino em primeiro lugar na minha vida. Entrego a Ti minhas preocupações, meus planos e tudo aquilo que tenho tentado controlar sozinho. Ensina-me a confiar mais em Ti, a viver segundo a Tua vontade e a descansar no Teu cuidado. Alinha meu coração, direciona meus passos e me dá paz para viver um dia de cada vez. Eu reconheço que Tu és minha prioridade. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Amém. Deus é minha prioridade acima de tudo. E se este episódio tocou o seu coração, apoie esta mensagem para alcançar mais vidas. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida.